Saudações, amigos do Em Guarda! Muito bem, estamos em 1957. Isso, Osasco ainda no bairro de São Paulo. E chegava por aqui um jovenzinho vindo do Japão. E trabalhador na roça, trabalhador em fazenda, carpindo, plantando, semeando, colhendo. Um menino de roça, bem humilde, bem simples, mas com perfil marcial. Bom, a história é essa. 1957. Nós recebemos o kimono mais antigo de Osasco, antes de Osasco ser Osasco. Osasco era um bairro de São Paulo. Muito bem-vindo, Sensei Ricardo Ozaki. Microfone aqui, Ricardo. Ricardo Ozaki. Nós estamos falando do judô Kenshin. Sim, da Associação de Judô Kenshin, fundada em 1957. Eu falei correto, Kenshin? É o kimono mais antigo? Somos uma das academias mais tradicionais, né? Vou dizer até de São Paulo mesmo, né? Em Osasco, acredito que fomos a primeira academia, né? Sim. Aqui do meu lado, né? Então, aqui vou por favor apresentar. Nosso senpai, né? A gente falou que senpai é o nosso mentor, é o professor mais antigo, né? Sensei Nelson Shigeki Ko. Sensei Nelson, ele é 7º Dan, né? 7º grau, faixa coral, vermelha e branca, pela Confederação Brasileira de Judô e também pelo Instituto Kodokan, lá do Japão, onde é o berço do judô, né? Sensei, no ano passado, ele comemorou 60 anos de prática do judô. E 60 anos de prática dentro da Kenshin, né? Ininterruptos dentro da Kenshin, né? Nossa, então Sensei, você falou Nelson Shigeki. Nelson Shigeki. Shigeki Ko. Shigeki Ko. 7º Dan. 7º Dan, meus amigos. Olha, isso, 60 anos de Kenshin. Muito bem-vindo, muito honrado em tê-lo aqui. Igualmente, muito obrigado pela recepção aí. Mas nós estávamos falando disso, 60 anos de Kenshin, então o mestre acompanhou todo o florescimento da escola. Sim, e também foi um dos que colaborou também para chegar até hoje, né? Então... Mas a academia existe porque teve um idealizador, né? E outros senseis, outras pessoas que, né, deram início. E depois disso vieram várias pessoas que integraram a academia, professores, né? Mas praticamente, assim, eu sou um dos que mais deu continuidade, né, até agora. Se bem que ainda tem muitos alunos que são meus alunos, né, que começaram, tipo assim, 30, 40 anos também, né, antes, que hoje são nossos professores, né. A história que eu vi, né, e aí me ajuda nisso, viu, Ricardo, né? Sensei Ricardo, é que o fundador, né, que é aquela história, ele começou a trabalhar numa fazenda aqui em Osasco, da família Menck. Antônio Menck. Antônio Menck. Tem até o Largo de Osasco, Antônio Menck. Isso. E Antônio Menck é um dos nomes pilares de Osasco, né? Da Fundação de Osasco, né? E a família Menck tem um bairro em Osasco, chama-se Vila Menck. Isso. Sim, Vila Menck, né? Isso. Era uma fazenda. Zona Norte lá. E então o patriarca de vocês estava naquela fazenda. Trabalhando lá. Ele trabalhava lá na fazenda lá, né? E carpinando. Você podia contar um pouco da história, né? Do surgimento da academia, né? Sim, por favor. Nós estamos falando de 1900, final dos anos 50, não é isso? Sim, final dos anos 50. Espetacular, viu? É que o sensei, né? Tsukeiji Shibayama, o nome dele. Mas no Japão, o nome dele era Tsukeiji Ishii. Porque, geralmente, né, no Japão tem aquele costume. Quando a pessoa casa com uma família, de uma família que só tem mulheres e quer preservar o nome, né, sobrenome da família, então
ele acaba cedendo, né, o nome dele, quer dizer, o nome da esposa dele que ele incorporou, Ele traz o nome dele para ele, né? Sim. Entendi. Então ficou Tsukeiji Shibayama, né? Mas é que o sensei, né? Ele quando era jovem, né? Ele é muito forte, né? Que tanto é que ele participou de um campeonato do sul do Japão, né? Então deve ser assim um campeonato estilo regional do sul do Japão, né? Das províncias do sul do Japão. Né? Era tipo um interestadual lá. E parece que nessa época ele foi campeão lá, né? Então o professor dele achou, nossa, ele é muito forte. Tem que mandar ele para Tóquio, né? Onde era a Kodokan, né? A matriz do judô. E o sensei Desculpa, dele... mestre, Kodokan seria uma associação? Não. Seria o berço do judô. Lá na Kodokan, então... Assim, né? O judô surge em 1882, em meio àquela mudança que estava tendo no Japão, né? Da época que era feudal. Né? Uma abertura dos portos, né? Os ocidentes indo para o Oriente, então teve uma mudança muito grande, né? Não tinha mais a questão do samurai, né? Que foi tão tradicional, né? Dentro da cultura japonesa. E aí, nessa época, surge o judô. E o sensei Jigoro Kano, né, pegou várias artes marciais, baseado principalmente no jiu-jitsu, né? Um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. E formatou uma modalidade, uma arte marcial chamada judô. E aí fundou-se essa escola, né, de ensino do judô, que é Kodokan, né, Escola de Ensino do Judô. Tá. Então nós estamos falando da gema mesmo. Isso. Kodokan. Isso. Então, como ele foi campeão da região lá, o professor dele viu que ele tinha muito futuro. Então, ele enviou o sensei Shibayama para morar com o maior mestre da época lá, que era o melhor aluno do fundador do judô, né? O nome dele era Kyuzo Mifune. Aí o sensei foi morar na casa dele, disse que ficou uns 2 anos morando lá e treinando na Kodokan. Né? Então, e lá ele aprendeu, né, como era diferente o judô. Porque até então ele usava muita força, né? E chegou lá, ele pesava tinha uns 80, 90 quilos e os outros pesavam tipo 50, 60 quilos. Mas os senseis de lá jogavam ele assim com uma facilidade muito grande. Aquilo encucou a cabeça dele, mas como é que pode? Eu sou forte e não consigo jogar eles e eles me jogam. Né? Me arremessam, né? Só que ele ficou 2 anos, mas não conseguiu, sabe? O que acontecia? Então, nesse período, a mãe dele, né, vieram para o Brasil e migraram para o Brasil, né? Então, ele não teve tempo de aprender. Então, ele migrou com essa dúvida. Então, essa dúvida, sabe? Foi, sabe, continuamente, ele sempre foi, mas o que é? Então, ele começou a pesquisar, até analisando outras artes marciais, boxe, karatê, tudo, mas qual a essência? O que é né? Por que eu caía tanto, né? Por que um homem forte é derrubado? Derrubado. Né? Por que um pequeno consegue jogar, tal, né? E isso diz que ele ficou, e só que como ele era gostava de experimentar, sabe? Aí diz que a mãe dele proibiu ele de usar o judô, né? Não pode treinar com ninguém, não pode, porque ele gostava de tentar. Mas é que ele era bem jovem, né? Jovem, né? Então, fervendo, né? Na faixa de quê? 25 anos, 26 anos, né? Então, ele estava na flor da idade lá, né? Então, ele queria experimentar, mas a mãe dele falou, não pode. Mas ele trabalhava na roça. Isso já em Osasco? Não, ele parece que no começo ele estava lá em Minas, né? Depois migrou aqui para Osasco, né? E aí começou trabalhando com... Só que eu não sei exatamente se ele estava em Minas ainda ou se já estava em Osasco, né? Mas quando ele, ele estava uma hora na roça, né?
cavocando a terra, né? Ele pegava o enxadão e querendo cavocar a terra, então ele fazia força e tentando cavocar a terra. Só que o enxadão batia na terra e voltava, o enxadão, né? Repicava, ele não, né? Não entrava na terra. Aí ele falou, mas tá dura essa terra, né? Aí uma hora disse que ele chegou, levantou o enxadão e simplesmente ele soltou a força. Aí o enxadão disse que entrou na terra. Pum! Aí, Foi, o que é isso? Aí disse que ele fez de novo. Levantou. Aí entrou de novo. para um judoca já é um movimento, não é isso? Então, é um movimento e depois ele não usou a força, porque antes ele estava batendo, tentando afundar, mas só que o enxadão... Ele colocava a força dele na ferramenta e... Então, aí aquilo que foi o despertar dele, a gente chama de Kuzushi. Kuzushi. É o fundamento da técnica. É o princípio fundamental da técnica. O que seria isso, né? Porque quando ele, né, soltou a força, né, não aplicou a força, ele estava integrado, ele e o instrumento, sabe? Está numa harmonia. Tá me lembrando os contos que a gente ouve dos samurais. Então, mas com a espada é a mesma coisa. Né? Então é o mesmo princípio. Não é para usar força. Só, tá? Então ele fica integrado com o instrumento, tudo. Tá? Aí, e com isso, ele começou a estudar não só a parte física, mas aí começou a estudar, né, a parte, né, na luta, como tem que ser. Ricardo, então, pelo que nós estamos ouvindo, se você está na pegada com o seu companheiro de treino, com o seu rival, então você está integrado com ele. Tem que estar integrado. No judô acontece assim, né? A gente tem dois princípios muito importantes no judô. Um é Seryoku Zenyu, que é máxima eficiência com mínimo de esforço físico, menos de força. E o de Takyoe, que é benefício mútuo, né? Se todo mundo estiver integrado, trabalhando em conjunto, o benefício é de todo mundo. Então, quando o sensei fala nesse caso aqui, o judô aproveita muito a força do oponente. Se você trabalhar força com força, fica mais difícil. Então, o judô aproveita a força do oponente para fazer a projeção, para ganhar a vitória. Né? Então, o mais importante no momento da aplicação de uma técnica é o Kuzushi. É o momento do desequilíbrio. Né? No momento que você vem para o ataque, se você desequilibrar, praticamente já está caindo. Então, você não usa a sua força, né? Usa a sua técnica para fazer essa projeção. Né? Muito da força do adversário. Né? Basicamente é isso. E é onde entra, então, a filosofia do enxada, da enxada. Isso, da enxada, então. Então, ele falava, né? É que, graças a Deus, eu tive bastante convívio com ele, né? E até aprendi japonês para, né? Para poder entender um pouquinho. Ele falava também que a gente também, na hora da técnica, né? Do azar, aplicar a técnica, você tem que estar vazio. Né? Nossa, isso tem muito a ver com quem? Kendo, qualquer arte, tá? Que é profundo. Por quê? É a mesma coisa do Kendo lá, que é da espada, que não pode estar pensando em nada. Somente não pode estar pensando que golpe vai aplicar, o que vai fazer. Porque inclusive ele falava, o azar, o ippon, né? Eles falam que é a técnica perfeita, tem que ser um pisca. Eu disse, mas sensei, que pisca? Você não pisca o olho. Né? Isso aí, se pisca aqui. Então, o golpe tem que chegar nessa perfeição. Uau! Né? Nossa! Então, é uma coisa muito profunda. Então, o sensei é um ser, foi iluminado também, entendeu? Que eu acho que ele tinha muito espírito, sabe? Muito grande, muita visão. O senhor sabe dizer se ele voltou para o Japão para derrubar os outros amigos? Não voltou. Não deu.
né? Eu estou me lembrando de um Mas- filme, até para atualizar, né? Como exemplo, tem um filme que passou muito famoso do Van Damme, que é o Grande É, Dragão Branco, né? isso. Sim. E tem uma parte que ele está apoiando, e que o vilão joga coisas nos olhos dele, né? E aí é uma cena muito cômica, ele faz aquelas caras de Van Damme, mas ele fecha os olhos para entrar num tipo de estado de vazio, né? Brasil, é isso. É onde o mestre fala que o cinema pegou essa parte, mas ela é real na arte marcial. É real, realmente. Então, ele sente, né? Não é físico, não é? Mas, porque o meu sensei fala assim, ó, quando você vê, fala, ó, agora é a hora de entrar, já é tarde. Não dá. Entendeu? Então, A diferença. a questão, quando eu pensar O alguma pessoa coisa... já tem que estar acontecendo. Né, não dá tempo de pensar, né? É igual É espadachim automático. mesmo, né? É a mesma coisa, eu às vezes começo a associar essas coisas com os grandes, né, personagens de... Nossa, mas vocês estão falando, me vem tanto movimento, Vem, né? assim, que às vezes, realmente, se a gente for pensar em fazer alguma coisa, o tempo já foi. Já Não dá foi, tempo, então, né? Não dá tempo. É igual no Kung Fu, né? Sensei vem do Kung Fu, de uma arte Isso. marcial. Depois Sensei vai falar desse ideograma aqui, tá, Oh. Sensei? O Negashimasu, né? Falar um pouquinho disso aí. Mas o judô é isso também, né? Como no Kung Fu, né? Como no Karate. Se você esperar o adversário e tentar reagir, já foi tarde. Já foi. Na hora que ele tentou, você já reagiu, né? É automático. Você quando está num campeonato no judô, dependendo de como o atleta vai e faz a pegada, o senhor já percebe... A gente percebe tudo o que ele está querendo fazer, né? Porque a gente com certa experiência, né? Então a gente já sente, né? Por isso que hoje nos campeonatos mundiais, olímpicos, aí, eles não deixam segurar mais, porque sabe que segurou, Já tá encomendando. já a pessoa já Metade entrou. da técnica já tá na pegada, né? Japão, Pegou, né? dominou, já... Por isso que no Japão, Meia técnica. ninguém gosta de segurar no kimono de um atleta Olha japonês, porque isso! segurou... Já estou dizendo o Já que eu vou tá. fazer. Mas você vê, a escola japonesa, durante um bom período, acabou não tendo tantos resultados positivos, né? E depois da pandemia, essa pandemia serviu para tanta coisa na vida de todo mundo, né? Mas até para o judô japonês, eles inovaram, né? Mantiveram a tradição, com a pegada tradicional, treinaram muito, estudaram, né? E agora o judô realmente japonês está de volta, forte, né? Claro que temos escolas, né, muito importantes no mundo inteiro, né? Brasil também se enquadra nisso, né? Nosso judô é muito forte, a gente vê nos campeonatos mundiais, nos Jogos Olímpicos, né? Sim. A escola francesa também é muito forte, né? Se eu não me engano, é o segundo esporte mais praticado dentro da França. Então o judô também tem mais essa crescente aí, né? É como você estava falando, o Brasil também está numa ascensão. Sim, para você ter ideia, Márcio, há 2 anos atrás, a Kodokan iniciou um projeto de graduar professores fora do Japão. Porque até então, para você receber uma graduação, você tinha que ir lá na Kodokan, lá no Japão, e ir lá realizar um exame. E aí os professores vieram aqui fazer um piloto, e inclusive nós fomos convidados, né, entre 20 professores fomos convidados a homologar nossos graus dentro da Kodokan. E aí foi um piloto aqui no Brasil. E agora isso está no mundo inteiro. Eles têm uma comissão dentro da Kodokan de professores que vão graduar os professores no mundo afora, né, em vários países aí. Então, para ver como é conceituado o nosso judô brasileiro. Eu estava pensando, sabe, Sensei, é que todas as artes marciais olímpicas, que eu vou falar das artes marciais, vou falar do que é olímpico, né? E fora do bloco olímpico, todos os sistemas de lutas reverenciam o judô pela organização, por essa globalização, por ter uma linguagem global, assim, o que é decidido lá, todo mundo repete. A Confederação Brasileira de Judô é um exemplo, né, em termos assim. As outras artes marciais, meu próprio sistema do Kung Fu, acaba sendo assim uma feira livre, né? Tem confederações para todo lado, tem um monte de gente mandando e acaba não resultando em nada. Mas o judô é um vínculo, né? Isso, judô.
Na verdade, o judô já tem uma disciplina, um respeito, né? Mesmo tendo a questão política, né? Quando se trata de confederação, quando se trata de federação, né? Tem toda essa parte política Normal. também. Mas o judô tem muito respeito, Então. né? Então, o que é determinado pela confederação, pela FIGE, né? Que é o órgão internacional, com respeito embasado na Kodokan, né? Até nossa federação teve uma mudança muito grande, né? A gente passou por alguns problemas alguns anos atrás e agora estamos retomando. Nosso presidente agora, Henrique Guimarães, medalhista olímpico, né? E tem feito um ótimo trabalho, uma revolução dentro do judô, uma modernidade dentro dos campeonatos, né? Modernidade na forma de gestão, transparência. Então tudo isso tem feito que nós sempre fomos... O judô de São Paulo é muito forte, né? E agora com essa gestão nova aí do Henrique, aí vai voar. O judô de São Paulo vai O voar. judô sempre foi bom, agora então, pelo que o sensei está contando. vai. E eu volto a falar com o sensei. Qual Shigeki Shigeki Ko. Ko. Shigeki Ko. Eu aprendo, viu, amigos? Bora. Mas a linhagem que o mestre, desde o seu contato com o patriarca, com o fundador, eu fiquei sabendo que ele não cobrava dos alunos, ele ensinava por amor, por um padrão filosófico. Então, depois que ele, né, ele descobriu, falou, ó, esse é o Kuzushi, esse é a essência, né? Kuzushi é a essência. Esse Kuzushi fala assim, traduzindo, é um desequilíbrio. Ah, Mas é o ponto principal do judô. Porque sem Kuzushi nada, não dá para se o aplicar uma técnica. desequilíbrio. Né? Então, é onde o adversário ele tem que ficar vulnerável. Entendeu? Então, se fizer o Kuzushi, dá para entrar qualquer golpe, dá. Porque o adversário... O boxe, a luta de trocação pinta, né? Faz, não é isso, sensei? Isso. Sim. E o judô procura o desequilíbrio. O desequilíbrio do adversário. Claro que temos toda essa questão de finta, né? No judô é chamado de tai sabaki. Né? Primeiro você faz a finta para não tomar o golpe, né? E aí você trabalha a sua técnica. E agora, sem a pegada, sem mostrar, fica assim, o desafio aumenta, né? Sim, sim. Porque... Mas quando a gente chega no nível superior, né? Ah, Então já equilibra, né? Quando a gente chega em atletas de nível da seleção, inclusive a gente tem um atleta nosso que estava disputando lá na Áustria esse final de semana, o Guilherme, né? Chegou até a disputar medalha de bronze, não foi aí dessa vez, ainda é um menino muito jovem, tá despontando aí, né? Cria da gente, tá no Clube Paineiras agora, do Morumbi. Então, quando chega nesse nível, não é fácil, é difícil, porque ali todo mundo tá meio igual ali, né? mas eu digo assim, sensei, pelo que eu tenho aprendido com vocês, apesar de toda a evolução que tem no esporte, vocês mantêm uma linha, né? Uma linha tradicional. Uma linha né? de padrão e tal. Então, esse menino que está no Paineiras hoje, apesar de todo o sucesso dele, certamente ele mantém esse treino de origem, não é isso? Acho que sim, ele tem uma base, né? Que já foi feito na academia, né? Então, acho que tem na formação dele, né? Sim. Então, se bem que, como é uma academia pequena, né? E também nós não temos atletas no nível dele. Então, ele está num clube grande, onde ele pode viajar, pode competir no exterior. Então, ele tem muito mais, né? Mas por quanto tempo a Kenshin sobreviveu sem cobrar a mensalidade? Então, continuando, né? Ele trabalhava na roça. Depois que ele descobriu o Kuzushi, a essência do golpe ali, né? Falou, não, agora eu preciso ensinar o judô. Né? E, logicamente, ele foi aperfeiçoando, viu o que é o judô, né? Que o judô começou a dar, mostrando que, na busca dessa essência do Kuzushi, né, ele sentiu que ele mesmo começou a melhorar. Ele mesmo sentiu-se que, até então, ele não tinha tanta vontade de viver, sabe? Ele não tinha, assim, motivação. Mas depois que ele descobriu, né? É como se fala hoje, Ikigai, né, em japonês, que fala as pessoas têm que ter um ideal, um objetivo para viver mais, né? Então ele descobriu. Então com isso daí ele falou, nossa, agora eu preciso, né, fazer o judô para poder, né, passar o que eu aprendi. Isso em 1950...
Então, mas 1957. Mas só que, quando ele descobriu isso, era tipo 10 anos antes, né? Então, ele tinha uns 25, 26 anos, 27 anos, por aí e tal, né? Só que, como ele trabalhava na roça, né? Ele tinha que, durante o dia, né? Capinando, né? Plantando tal. E aí ele queria comprar um determinado número de tatames lá, sei lá, 20 tatames, né? Para montar a academia. Só que, como ele trabalhava na roça, um ano vinha a geada, acabava. Aí, trabalhando e tal. Outro ano, via, sei lá, uma infestação de Mas o tatame que o bichos. senhor fala é um tatame rústico, né? Naquela época era de de palha, palha. né? E era caríssimo, né? Naquela Então. época. Não tinha tatame, né? E com isso, né, depois, outro ano, colheu bem, né? Agora, né, acho que vai dar para comprar. O preço caía. Outro ano, não sei o quê, alguém da família ficava doente. Aí disse que ele falou, vai fazer quase 10 anos e não conseguia juntar dinheiro. Desse jeito, nunca vou conseguir juntar dinheiro. Né? Porque ele tinha uma família também, acho que de 7 filhos, 8 filhos aí, né? Então, ele não tinha como, né, sustentar todos. Aí ele, disse que nesse mesmo dia, quando ele despertou, ele falou, não, agora eu vou montar, né, sem tatame. Aí ele morava no sítio lá, né, na chácara lá, aí ele começou, arrumou um lugar. Eu fiquei sabendo que essa fase já seria aqui com o Antônio... No Antônio Menck, já aí na Antônio Menck já. Fazenda, né? Onde ele Fazenda, trabalhava. isso. Aí ele começou a plainar a terra, parece que a família dele disse que acho que levou uns 6 meses, todo dia, depois de trabalhar na roça, ele pegava o carrinho lá, com terra, tirando a terra para deixar plano. E ele sozinho lá, falou assim, aí jogou uma palha, sei lá, uma lona em cima, falou, aqui vai começar a academia de judô. Isso, meus amigos, em Osasco, antes de ser município, Isso. final dos anos 50, Isso. onde era a chácara do Antônio Menck, que era assim um dos, vamos dizer, um dos fundadores, um dos desbravadores de Osasco, né? Tinha esse japonesinho muito casca grossa lá. Isso, era casca grossa. Esse daí, olha, realmente, aí ele montou a academia, as paredes eram árvores, porque no meio do mato, plantou, né? O teto eram as estrelas, dava aula à noite, e com lampião ainda, né, tal. Nossa. Entendeu? Então, aí o pessoal chamava a academia de Céu de Estrelas. Academia do Teto de Estrelas. Teto de Estrelas. Nossa, isso é bem poético, inclusive, né? Mas é realidade. Nossa, que coisa emocionante, né? Não, mas isso é a bravura dele, ideal dele. Isso daria um bom filme, viu? Nossa, dá para fazer um filme. Dá para escrever um livro, né, Cecília? Também, né? Também. Então, a Teto de Estrelas? Academia do Teto de Estrelas. Olha que coisa linda. Kenshin. Então, aí depois, né? Como lá era um sítio, é longe, na época não tinha ônibus, sim, né? Então muita gente ia de bicicleta, ia de cavalo, ia de carona com, né, carro, caminhão, alguém, né? Para chegar lá. E como muita gente também vinha, né? Às vezes vinha gente até dos bairros, periferia de São Paulo ali, né? Lá vizinho, e iam lá treinar, né? Às vezes à noite também, né? Nossa. Então eles chegavam lá, treinavam e saíam na tarde, 9, 10 Mas horas. a maioria era da colônia. Era 100% colônia. E o pessoal ia lá, né? E treinavam. Mas aí o sensei, né? Ele, para não deixar, porque o pessoal, para ir chegar lá, o pessoal tinha que ir andando, muito pedaço andando, depois do trabalho, trabalhava, depois ia lá treinar, depois do treino, para não deixar eles embora com fome, eles sempre davam um lanche, né? Davam uma refeição, qualquer coisa, e dava o pessoal para comer, para ir embora e dormir só, né? Precisava estar. Aí tanto é que o
o seu Antônio Menck, né, que era o dono da chácara da fazenda, ô Sensei, o senhor, né, dá treino aqui. O pessoal vem aqui, treina, come, né, e o senhor não cobra nada? Tem que cobrar alguma coisa. Aí o Sensei disse, ó, se eu cobrar, o meu ideal não vai se concretizar. Então, eu não vou cobrar nada. Então, com esse ideal, ele não cobrava nada dos alunos. Por quê? Porque eles vinham de longe, né, ainda treinavam, se alimentavam e para eles ir embora, sabe? Ele tinha por filosofia dele não cobrar, porque, nossa, O ideal, porque eles sabiam que se ele cobrasse, se ele cobrasse... já a pessoa não ia querer vir, porque a maioria na época também não tinha dinheiro assim. Muita gente vinha a pé. Tinha o Sensei Sadao, que depois ele se tornou genro do Sensei, né? Casou com uma filha dele, que ele morava por aquele lado imagina só, Novo Horizonte. Você conhece? Sim, já é Zona Sul. Zona Sul. Zona Sul. Ele vinha a pé, correndo, até Vila Menck. Aquecimento dele. Nossa. Era longe, né? Era longe. Nossa. É o quê? Uns 5, 6 quilômetros, né? Não dá para imaginar isso. Então, ele ia lá correndo e ia embora correndo também, né? Nossa. Tipo assim. Que Então, olha a história de Osasco que a gente vai ter que contar em algum livro, né? Não? isso, então. Mas vamos fazer até matéria disso, porque, olha, não dá... É um cenário bem distinto. A gente só fala da questão política de Osasco, Isso. né? Do movimento que o bairro se tornou cidade em 1962. Isso. Mas veja a arte marcial fazendo uma vanguarda aí, né? Pois é, né? Mas tem muita história, né? A academia tem muita história. E essa questão até da mensalidade, até hoje a gente mantém isso, né? Como assim? Hoje a gente tem uma mensalidade lá, uma ajuda de custo de R$60 e temos treino todos os dias, de segunda a segunda. Né? Como o Sensei disse, né? Não tem remuneração dos professores, nós temos uma sede própria, né? Que é da academia, né? O dono da sede da gente é a academia e os associados. Somos uma academia bem diferente. Funcionamos realmente como uma associação. Espera, você paga assim, R$60? Pode treinar R$60. quantas vezes quiser. E tem treino de manhã, tarde e noite. Isso na Grande Queixim? Na Queixim, sim. Agora nós conseguimos montar um segundo dojo, né? Um tatame embaixo. Então aumentamos um pouquinho para as crianças. Né? E financeiramente a gente está muito bem. Né? A gente tem várias ações sociais. Essa semana a gente levantou quase 600 quilos de alimento e doamos para a PAI. Teve um campeonato lá em Cesário Lange, da Dirce, manda até um abraço para a Dirce. E levamos lá quase 600 quilos de alimento, né, para eles doarem para a PAI lá. Então tem toda essa questão de um trabalho social também. A gente está pensando agora em fazer algumas marmitas, né? E doar para as pessoas. Aumentou muito o número de moradores de rua, né? Dentro da nossa cidade. Tem a questão que a gente vem enfrentando no país todo, Sim. né? Então, a gente está com uma ideia, estamos tentando um patrocínio com algum parceiro, né? Talvez um vereador, a gente tem algumas alianças que a gente está tentando alguma coisinha bacana, né? Que pra gente fazer um trabalho junto com a Prefeitura de Osasco. Estamos pensando nisso agora também. Então tem toda uma questão social também, né? A vontade nossa é levar essa ideia do judô, do ideal do sensei para mais pessoas, né? O que eu vejo, desculpa, você, Ricardo, vocês mantêm a tradição, né, do enxada, da história da enxada, né? Que eu acho que é essa ferramenta, né, que cavuca, é isso? Sim. Que foi contado aqui, mantém todo o espírito filosófico do patriarca, do fundador, que não cobra, né? Vocês cobram uma taxa só de manutenção. Manutenção. Sim. E consegue alinhar com as demandas modernas, digamos assim. Né? Sim, é porque a gente é uma família, né? Hoje a gente pode falar que a Queixim é uma família, né? Mas desde a fundação, Sensei Shibayama teve rodeado de pessoas também que acreditaram no ideal dele. Então a academia também foi fundada foram 5 fundadores da academia, né? Sensei Shibayama, nosso principal, nosso mestre, né? Sensei Sadao Doi, né? Sensei Shiokichi Takimoto. Sensei Sadao é o que corria? É o que corria. Ele. Sensei Shiokichi Takimoto. Que mais? Ajuda aí, Sensei.
Takatomo Yokote. Takatomo Yokote está vivo, né? Não teve nenhum ocidental, hein? Teve. Teve que... Ele era o único brasileiro lá, inclusive ele é da cidade aqui de Osasco mesmo, não sei se chegaram a ouvir, Walter Baxter. Walter Baxter, então. Ele também chegou a... Né, são todos faixas pretas, que ele foi um dos 4 pilares da Kenshin. Então, ele ajudou, né? Até a fase. Essas 5 pessoas fundaram, né? Junto Sensei Shibayama e mais esses 4 pilares. São os históricos da são os nossos fundadores. Inclusive, o ano retrasado, porque a gente tem o costume de fazer homenagem para as pessoas depois que elas falecem. Né? E o Sensei Takatomo, ele está vivo, né? Ele participa ainda, vai em alguns treinos. E aí nós fizemos um campeonato, a gente faz um ano sim, um não, revezando o Kaya Nagimori, que é outra academia tradicional da cidade. Fizemos em homenagem a ele, porque a gente sempre homenageia o Sensei Shuke Shibayama, que é o fundador, né, do nosso sensei. E dessa vez a gente colocou o nome dele, né, Sensei Takatomo, em homenagem a ele. E foi um sucesso. Né? O nosso maior campeonato, que a gente já tinha feito aqui em Osasco, acredito que 650 atletas, né? Mais ou menos, né? Não, tinha 1.000. Então, mas no campeonato dele foram 1.050 inscritos. Né? Foi um sucesso. Parecia a final do vôlei em Osasco aqui, né? Então foi uma coisa bem bacana, né? Toda a comunidade. Esse mestre tá vivo. Tá vivo. Que bacana. Inclusive, hoje eu estive na casa dele. Lá, né? Então, mestre, o senhor conviveu com o fundador, treinou com ele, 60 anos de kimono, né? Já está com essa geração nova aí, né? Que é o Ricardo Sensei, né? É assim, né, Sensei? A academia tem algumas coisas muito próprias da academia, né? A gente tem um princípio lá que chama Shinsei Kaihatsu. Um termo japonês que significa despertar a natureza divina do ser humano, da outra pessoa. No mundo, principalmente agora que a gente vive, é muito fácil a gente apontar erros, né? Todos nós temos erros, né? Eu, Márcio, Shigeki, todos. Então, apontar o erro de cada um é muito fácil, né? Agora, apontar as coisas boas é difícil. Pela nossa própria vaidade, né? É mais fácil a gente ver as coisas ruins. Então, o Sensei falava, nós, né, temos um ideal de despertar o bom da pessoa. Mesmo que você seja uma pessoa ruim, né, figurativamente, mas despertar aquele lado bom que você tem aí dentro. Ou seja, todos têm o bom. Todos nascemos para o bem. Porque se a gente faz alguma coisa errada, isso incomoda a gente. Se a gente faz alguma coisa boa, a gente nem lembra que fez mais. Porque já é natural da gente, não é? Você pode fazer muita coisa boa para todo mundo. As pessoas vão se esquecendo, porque o natural do ser humano é ser bom. Mas o caminho leva para o ruim, né? E às vezes a pessoa se torna uma pessoa ruim. Então nós também temos essa missão de despertar o lado bom de cada um. Tirar aquela pessoa do sofrimento. Acontece muito hoje. Hoje se fala muito em crise de ansiedade, se fala muito de hiperativo, né? As crianças são hiperativas. Você imagina que nós, quando criança, brincávamos na rua, voltava só para dormir. Né? Apanhava da mãe todo dia. Né? Então, mudou-se. Então, não é porque a criança é hiperativa. Ela precisa gastar a energia dela. Né? E aí a gente tem tantos problemas, né? Tantas coisas especiais, né? Então, a nossa função é despertar e que todo mundo seja bom, se torne um cidadão bom, uma pessoa do bem. E isso é o mais importante dentro da filosofia da academia, da academia Kenshin. Ricardo, como isso é passado no treino, na luta? Porque eu estou lutando, eu quero aprender judô para lutar. Como você passa isso no dia a dia para a criança? Como ela vai dar esse start? Nós somos bons. Nós ensinamos judô. Né? Isso é fato. Judô tradicional. Nada de modernidade. Nossa academia ensina o judô tradicional. E aí, embasado nesse judô tradicional, a gente procura também incutir dentro, né, do treino essa filosofia, né, de valorização. Né? A gente procura não
tirar ninguém, né? Que é muito difícil, né? O ser humano tem, às vezes, ser ruim, né? Mas a gente sempre procura trazer ele pro lado do bem, né? Temos vários relatos de atletas com depressão, ansiedade, que muda a vida, encontra um caminho dentro do judô, né? Então, transforma a vida da pessoa. Falando em caminho, você apontou para o ideograma, disse que o sensei iria falar dele. Você vai falar do do, né, sensei? Do. Do é uma coisa muito importante, né? O do significa caminho, né? E esse caminho é o ensinamento que vem na verdade, Bushido, né? Que são as artes marciais, né? Do Japão, né? Da Ásia ali, né? Que veio então, do significa caminho. Né? Então, só que hoje, né? Tá como Budô, né? Bushido, né? Fica Budô, entendeu? Então, fica o caminho dessas artes aí, porque são as filosofias, né? Código de ética, Código, né? Isso, né? Isso vem na época dos samurais, isso aí? Isso, já vem, na verdade, anterior ao samurai, já vem, né? E na época do samurai que foi mais, né? Esse implantado. ideograma é muito presente na Kenshin. Sim, muito caminho. presente. Na Kenshin, nas artes marciais, né? No Karatê, né? Karatê do. Também. Tem o karatê. Então é muito... Acho que a maioria das artes marciais embasadas orientais, né? Orientais. Tem o do, né? Incutido. Ricardo Sensei, eu vejo que o seu kimono tem um emblema aí da cidade de Osasco. Isso aqui representa... Eu sou o técnico de Osasco, né, atualmente, junto com um grande parceiro, Daniel Kahn. Daniel é da Yanagimori. O Daniel Kahn, Sensei Kahn, ele é o fisioterapeuta do vôlei Barueri. Sim, muito competente. Mas ele foi de Osasco também, da seleção brasileira de Osasco. Sim, Muito tempo. eu vi Daniel Kahn nos jogos regionais. Sim, sim. Esteve contigo lá. Estávamos lá em São Bernardo ano passado, depois de um longo período, né? O judô estava meio dormente aí. Retomamos com o judô. Esse ano estamos montando, inclusive essa semana, estamos fazendo um quebra-cabeça aí para montar uma equipe, né? Ainda a nossa verba não é, né, uma grande verba, mas o Thiago tem trabalhado, né? Mandar até um abraço para o nosso secretário, Thiago Borges. Thiago Borges é o secretário de esportes. Secretário de esportes de Osasco, né? E o prefeito também, né? Sempre olhando para o judô. Temos uma verba melhor esse ano, né? Anos difíceis, né? Os nossos atletas têm uma condição um pouco melhor. Isso ajuda muito, né? Até na questão de comprar um kimono, pagar uma taxa de inscrição, que são caras, taxas de competição. E são muitas competições durante o ano, né? Então, isso tem melhorado bastante também, né? Dentro da cidade. Eu acredito que esse ano vamos ter uns resultados um pouco melhores, né? O ano passado a gente levou uma equipe lá para o Pan-Americano com 9 atletas. Trouxemos 16 medalhas, né? Do Paraguai em Assunção. Esse ano a gente está pensando em participar lá também, né? Representando o país, representando a cidade de Osasco. E vamos ver, estamos tentando compor uma equipe boa, né? Mas devagarinho, né? É um trabalho de formiguinha. Temos cidades que têm muita verba, né? Então contrata atletas olímpicos e às vezes disputar com um atleta nosso que está na iniciação ainda, né? É um pouco diferente. Mas eu acredito que com um trabalho bem feitinho vai dar tudo certo. Daqui a pouco nós estamos nas pontas de novo aí, né? O judô em Osasco sempre teve, assim, bons nomes, né? Sim, Sempre sim. teve. Barueri houve uma época que teve atletas que seriam nível internacional, Sim, né? Isso, sim. uma época de... Hoje Barueri está mais voltado para a base, né? Tem muita Barueri, criança treinando. Barueri fechou as portas do alto rendimento. Sim, né? alto rendimento agora. Mas a base deles é muito forte. Inclusive o Douglas, né, que cuida do judô, que faz parte da diretoria de esportes lá das artes marciais, né? Até estava conversando com ele para ver se ele cedia alguns atletas para gente, para compor a nossa equipe, né? Então a gente tem um relacionamento muito bom, né? Com Barueri, Jandira, assim, o prefeito de lá é judoca, Sato, né? O Sato, ele é faixa preta, né? Então o judô também está muito forte lá, com o Felipe Shimaro, que também foi aluno nosso da Kenshin, né? E é isso, né? A comunidade de judô, quando você fala que a gente se mantém forte, né? Dentro do cenário internacional, nacional,
estadual, é porque é uma comunidade unida, né? Então todos procuram o mesmo ideal, né? Continuar o judô, mantendo a tradição do judô. Hoje, quando a gente fala em competição, mudou um pouco as regras, né? Já há alguns anos mudou, mas devagarinho, de ano em ano, cada ciclo olímpico muda uma coisa e a gente está retomando o judô. Eu acredito que daqui a pouco já vai poder pegar na perna de novo, que isso faz parte do judô, né? Até a questão de pontuação, agora voltou o Yuko, né? Antigamente só tinha... Antigamente nós tínhamos 4 pontuações, que era o Koka, o mais, né, uma queda simples, vai. Aí tinha o Yuko, tinha o Azari, que era uma queda mais forte, quase um Ippon, e o Ippon, que é a técnica perfeita. E aí tirou-se, né? Ficou só o Azari e o Ippon. Agora o Yuko voltou de novo. Esse Yuko, qual seria? É uma pontuação É mínima, né? quando há uma projeção e o atleta não cai de costas. Tá. Cai de lado, cai um pouco de frente, então é Yuko. Porque quando Uma projeção bem embolada, né? Mas que o atleta não cai porque de quando a gente pensa em projeção dentro de uma competição, em atletas de nível igual, quando há uma projeção que é muito difícil, tem que ser pontuado, né? E muito dessas projeções não eram pontuados antes, porque caíam um pouco de frente. Mas houve a técnica e houve a projeção. Hoje não, hoje é mais justo, né? Então, se houve a projeção, então há a pontuação. Melhorou. Eu acredito que devagarinho, também, daqui a pouco a gente já volta para as pegadas de pernas. Muitas técnicas, né, do judô não são permitidas na fase competitiva. Na competição. Mas elas existem, as pessoas confundem um pouco. Essa técnica não existe mais. Não, não é disso. O judô continua tudo igual, as técnicas existem da mesma maneira. O que não pode é, dentro da competição, algumas técnicas, né? Mas o judô não mudou nada, é a mesma coisa. Desde a sua fundação até hoje não mudou nada, né? Mantemos a essência do judô, né? Agora, estamos aqui com um mestre que tem 60 anos de judô. Ano que vem, a Kenshin vai para 70 anos, é isso? 70 anos. Olha isso. 2027, 2005, menos, né? 57 e 2027. Então, pretendemos fazer uma grande festa, né? Já trouxemos o convite pro nosso querido jornalista, né? Brejo Salazar, Esse nome dele é muito difícil aí, né? O senhor Salazar, né? O responsável pelo jornal. Também tem muita história aqui, né? Um prazer estar aqui nessa estrutura que remete, assim, a coisas muito boas, né? Coisas antigas, coisas boas, né? Tem muita história aqui, né? Brejo Salazar, a família Salazar é a história de Osasco, né? Prefeito de Osasco, né? Passei pelo auditório aqui agora, do lado tem um auditório, né? E falei, nossa, quanta coisa boa deve ter acontecido nesse auditório, né? Então, remete a uma nostalgia boa, né? De coisas boas, né? Então, para 2027, vocês já estão fazendo a pré-temporada, né? Isso, mais um Já estamos trabalhando muito, né? Temos vários projetos esse ano. A gente ia fazer o nosso campeonato esse ano, mas em função da comemoração de 70 anos, a gente vai deixar o 18º, né, torneio para o ano que vem. Aí pretendemos fazer o campeonato ano que vem, mas as festas já começaram, né? Sensei Nelson na próxima terça-feira, dia 18, né? A quarta-feira. Quarta-feira, dia 18, né? Ele vai ser homenageado, nosso querido vereador, presidente da Câmara, Carmônio Bastos, vai entregar o cartão de prata para o Sensei por 60 anos de judô. E também nessa comemoração dos 70 anos também, né? De academia, ele também vai fazer uma homenagem para a academia, né? Então, todos convidados aí a prestigiar, né? Bastante história, né? Muita história de judô. Nós estamos falando com a Kenshin, que começou nos anos 50, né? Vai para 70 anos. O dojo mais antigo, acreditamos que é entre os mais antigos de São Paulo, não é isso? Praticamente um dos mais antigos de São Paulo. Não só de Osasco. E a Kenshin recebeu já alguma congratulação municipal com relação a esses fatos históricos, porque vocês fazem parte de Osasco, antes de Osasco ser Osasco. Né? Isso, bem antes. E eu sei que geralmente existem algumas menções honrosas,
Mas a Kenshin é patrimônio da cidade, não é isso? Acho que a gente estava fazendo 50 anos, né, Cecê? Enquanto completamos 50 anos... Comemorativo aos 50 anos. Ah, recebemos uma placa Cidade de Osasco, né? Ah, entendi. E Ótimo. também uma medalha de Bandeirantes, né? Raposo Tavares. Raposo Tavares. Raposo Tavares. Bandeira... Sensei nessa ocasião, Sensei 40 anos de judô, né? E 50 anos de academia. E aí a propositura para que Sensei recebesse a medalha, né? A medalha foi direcionada ao Sensei Nelson, né? E mais a homenagem para a academia de 50 anos, né? Foi bem bacana. E agora, novamente, fomos lembrados, né? Até agradecer ao presidente, né? Por essa lembrança. O ano passado ele também fez uma homenagem, né? De 50 anos de prática de judô. Então, a gente... não que tenhamos uma obrigação, não, né? De agradecer nada, né? Mas eu acho que a gente precisa homenagear as pessoas importantes, sim, né? Não do judô, né? Em todos os segmentos, né? A gente precisa lembrar das pessoas que fazem, né? Porque eu acho que principalmente na nossa área, que é muito voluntariado, ninguém tem a obrigação de ajudar, né? Se você ajuda é porque é a sua vontade. E também não tem obrigação de homenagear, né? Mas eu acho que se as pessoas realmente ajudam, elas precisam ser lembradas, né? E é isso que a gente procura fazer sempre, né? Lembrar das pessoas, né? Homenagear, porque isso traz uma alegria muito grande. Estamos fazendo lembrar da filosofia do mestre, né? Que oriental, né? Despertar o bem, né? Despertar o bem. Filosofia oriental, né? Oriental, se eu for na sua casa, eu te levo alguma coisa. Né? Obrigado por você me receber na sua casa. Então, esse tipo de gratidão, às vezes se perde, né? Nessa loucura que a gente tem, né? Nessa vida que a gente leva todo dia, nessa competição, né? Hoje é mais difícil as pessoas, se preocupar com o outro, né? Então, a gente procura também levar isso, né? Então, todos os eventos que a gente faz também é voltado para que as pessoas se unem, né? E se torne uma grande família. E que cresça todo mundo junto, né? Esse é um dos princípios do judô, né? Está aqui um princípio vivo conosco, né? Sim. Está indo com 60 anos de treino, uma humildade assim que a gente, né? E muita história grandiosa. Nossa, hoje me deixou assim muito emocionado com a sua história. Mas tudo isso daí, né? Se hoje eu estou aqui, estamos comemorando, né? Ano que vem, 70 anos da Kenshin, tá? É uma história que não foi sozinho, né? Foi um conjunto de pessoas, né? Que o mentor nessa idealização foi o Sensei Shibayama, né? Pela vida dele, né? Mas nós temos bastante gente importantes, né? Você contou só uma pontinha da história da academia, né? Quando realmente surgiu. Mas depois tivemos a academia na Rua da Estação, depois fomos despejados de lá para passar a pista, ficamos sem lugar para treinar. Família Fukushima foi muito importante. Muito, e ainda ajuda. O Paulo, né? E a família, nós temos muitos Fukushimas lá, importantíssimos, né? Nessa fase em que a academia ficou sem academia, sem lugar para treinar. Então, quando surge a dificuldade, também surge a oportunidade. E a oportunidade surgiu da gente comprar um terreno onde é a nossa sede lá. Então, todos colaboraram, família do Pedro Sérgio, Sensei Paruker, tantos senseis aí, né? Os fundadores. Agradecer a família Vaz também, que foi muito importante dentro da academia, né? Sensei Ramiro, falecido Sensei Ramiro. Temos professores antigos, né? O Pastrello, né? Que o Vitor, o Pastrello, o Henrique, né? que dão aula até hoje, também são mais contemporâneos, né? Família do Elcio, o Akamatsu. Então, nós temos muita gente que começou pequenininho e que é muito importante dentro da academia. E, às vezes, pelas circunstâncias da vida, já não participam tanto. Mas são fundamentais dentro da academia. Ou seja, todas as famílias deixaram um tijolinho. Exatamente. A academia foi construída com tijolinho de cada um. Cada um, né? Então, se você for conhecer, até te convido. Opa, aqui no quilômetro 18, na rua Licínio de Castro, né? De frente à Rua da Estação. A academia está linda, está tudo reformado. Tivemos a reforma lá, gastamos praticamente uns 350 mil de reforma. E a academia está bem bacana, né? Tá toda arrumadinha. E é dos associados. Opa! Né? Não tem uma pessoa que é dono.
né? Nós estamos de passagem lá. Então, procuramos buscar o conhecimento sempre, né? Aproveitar toda essa história, essa vivência, para levar para a vida da gente, né? Sensei, mais do que ninguém, conviveu com o Sensei Shibayama, né? E às vezes o ensinamento não vem só dentro do dojo, do tatame. O ensinamento vem no dia a dia, né? Eu também tenho, né, até hoje a oportunidade de conversar muito com o Sensei, fora do tatame. Às vezes todo mundo vai embora 10 horas da noite, quando acaba o treino, e a gente vai embora 1 hora da manhã lá, né? Não tem ninguém na rua mais. E aí o conhecimento é transmitido dessa maneira, né? Conhecimento de vida. O Sensei é muito benevolente, como era o Sensei Shibayama. O Sensei Shibayama tinha uma amizade muito grande com meu pai, ele sempre foi vizinho da gente. E japonês, imagina, né? Da década de 70 para 80, não tinha japonês, né? Poucos japoneses aqui, né? Tinha uma amizade. Muitas vezes a gente ia lá na casa do Sensei, tinha uma fila na casa dele, né? Porque ele tinha uma coisa mística também, né? Ele fazia umas massagens, transferia umas energias e a pessoa sarava, né? Coluna, dores, ele tinha uma coisa mística, né? Sensei faz esse trabalho também. E aí fazia fila lá na casa dele para ele cuidar, né? E ele nunca cobrou R$1 por esse trabalho, né? Então, o Sensei não se preocupava muito com o dinheiro, não. Ele se preocupava com as pessoas, né? E isso a gente não pode perder, nunca. Né? Isso a gente tem que manter vivo, né, Sensei? Conta aquela parte quando um aluno é mal criado, que não tem muita, né? Que o Sensei tinha... É que assim, né? Às vezes a gente encontra crianças que são pestinha mesmo, né? Um bagunceiro, um disciplinado, vem às vezes de família ruim, né? Mal Então, criada, responde, xinga, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, esse menino aqui está dando muito trabalho, vamos tirar ele fora. Né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Porque aquela pessoa também é importante. E talvez ele seja especial mesmo, né? Aquela hiperatividade, aquela compulsividade que ele tem, pode ser alguma coisa muito grande, especial. Então, canalizar isso pro bem, né? E tornar uma pessoa boa. Né? A gente tem tanta gente, o Elcio, né? Sensei Elcio, ele é japonês, mas ele é Kurumbo, né? Ele é moreninho. A pessoa estranha ele. Elcio Akamatsu, né? Sensei o Elcio, pelas histórias que conta, ele subiu em cima do Sensei Shibayama e, né, fazia bagunça mesmo, né? E hoje tá aí, é um grande homem, né? Professor. Comerciante da cidade, professor lá com a gente, né? Então, a gente procura não tirar ninguém, não. Aproveitar, então, né? O Sensei, né, fala assim, nunca vou, né, expulsar uma criança. Por mais que ele seja arteiro, mais que seja mal criado, indisciplinado. Por quê? Se eu expulso essa criança da academia, onde ele terá outra oportunidade de aprender o bem? Então, ele fala, não, ele tem que estar aqui para aprender. Se ele expulsar, ninguém sabe onde que ele vai. Nossa. Então, olha, é um ensinamento interessante, né? Nesse muito mundo bom. que está explodindo bombas para todos os lados, né? Para lá e para cá, Isso. nós estamos aqui humildemente, mas com um espírito muito grande, né? Assim, falar do bem, não é isso? Isso, é do bem, né? Que o bem, segundo diz o patriarca, está em todas as pessoas. As pessoas, uma vez uma pessoa falou assim pra mim, né? Não é possível que você é tão bonzinho. Não sou bonzinho. Sou rigoroso. Tem uma maneira própria, né? De transmitir o conhecimento, de cobrar. Mas eu penso assim, né? Quando a gente faz o bem, então a gente já está sendo premiado. Né? Porque aquela sensação que você tem de ter feito o bem já volta para você. Né? Então, o bem por si só já é um prêmio. Né? Quando você faz alguma coisa ruim, você já tem aquele sentimento ruim que fica, né, te martirizando a vida, né? Mas o bem não. Às vezes a pessoa nem vai lembrar do bem que você fez. Mas não tem problema. Né? E a gente vive de recompensas deste bem, de fazer o bem, né? De proporcionar alegria para as pessoas, né? De ver aí que elas são importantes. E tudo isso é gratificante. Gera mais motivação para que a gente possa crescer mais, aprender mais, se doar mais, né?
Penso que o judô é dessa maneira, não tem segredinho. Te procura ensinar, né? Quando se esgota, então você vai buscar conhecimento. Quando eu penso que Sensei Jigoro Kano, fundador do judô, é essas pessoas que aparecem especiais, como Einstein, como, sei lá, tanta gente que apareceu. Só que ele na área do judô. Ele desenvolveu uma arte marcial baseado na educação, não como esporte de luta, nada disso, como educação. E tanto que no Japão é uma matéria da educação física, né, o judô. Todo mundo pratica judô no Japão. E pensando também no ser humano, né? Então, quando a gente fala de judô, ele pensou em todos os segmentos, até na longevidade. Quando a gente pensa que começamos o judô como faixa branca, né, e aí vamos até faixa preta. Tem 7 graus, né, até você chegar na faixa preta. É o aprendiz. E aí você pega a faixa preta. É a primeira faixa, chama Shodan. Shodan quer dizer que você está começando a aprender. Né? Não é que você já sabe tudo, nada disso. É o início do aprendizado. E aí tem mais 4 faixas pretas, são 5º grau. Minha faixa é 5º grau, né? Aí passa essa fase. Com 5º grau você já vai estar, vamos dizer, com 50 anos. Aí temos 6º, 7º, 8º, que são as corais. Você vai estar 75 anos, mais ou menos. Aí tem o 8º, o 9º e o 10º, né? Que você vai estar com 90 para 100 anos. Nós tivemos o Sensei Masao Shinohara, tivemos o privilégio de conviver com ele, né? Treinar com ele, eu e o Sensei. Também. É uma pessoa, um mestre mesmo. O único 10º grau do Brasil. Da América. Né? Só América teve Norte, uma nas nos Estados Américas. Unidos, né? E o Sensei Masao Shinohara. América. Então você pensa assim, até nisso ele pensou. Porque se você tem um objetivo de chegar ao 8º, 9º, 10º Dan, então você vai viver até perto de 100 anos. Olha. Né? Pensa, a mente da gente, né? Você vai se cuidar para chegar nessa idade, vai se alimentar bem, vai tomar cuidados, né? Vai se cuidar para chegar nessa idade aí. E aí o judô também não para com uma determinada idade. Até quando você for 100 anos, Sensei Masao, até o dia do falecimento dele, estava lá, mesmo de cadeira de roda dentro do dojo. Sensei Shibayama, né, até o Vitor, quantas vezes o Vitor foi buscar ele no colo, subia aquelas escadas que a gente tem lá e colocava ele sentadinho. Até no final ele estava lá no dojo. Né? Então é para a vida toda, né? Judô é para a vida toda. Se eu falo para os meus alunos, nossa, você não conseguiu passar de faixa, não tem problema. Porque a vida é longa. Né? Não tem que apressar nada. Né? Vive o momento, cada momento. Né? Às vezes não está no momento de passar naquela faixa, passa o ano que vem, ou outro ano, não tem problema. Né? Então, tudo leva a isso, né? Uma longevidade. Né? Até nisso o Sensei pensou. Né? Nossa. A longevidade está aí. A Kenshin indo para 70 anos, um histórico aqui, né? E eu só posso, assim, em nome do jornal Diário, né? Em nome do Diário da Região TV, bem, guarda, hoje muito feliz por ter recebido vocês, aprendido dessa história e está sendo testemunha, né? Ocular desses. Vocês são heróis do judô aqui na cidade, né? Então, só tenho a agradecer muito a presença de vocês aqui nos ensinando, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, a gente agradece, né, Sensei? Isso, por agradecer. abrir esse espaço pra gente, né? A gente também não tinha conhecimento do programa, né? Espero que todo mundo acompanhe agora o Márcio, né? Nas entrevistas dele, nesse podcast. E poder falar um pouquinho do que a gente realmente gosta, né? É uma filosofia de vida da gente, né? A vida inteira praticando judô. Levar um pouquinho da história da Kenshin, do judô e da Kenshin, né? Para a cidade, para quem for assistir, né? Hoje com a internet vai para o mundo inteiro, né? Vamos divulgar, sim, né? E esperamos sua visita lá, né? Tá convidado, como, né, a produção também, Márcio, né? Obrigado pelo espaço, né? Parabéns pelo jornal, né? 57 anos, hoje eu recebi um jornal na porta, assim, falei, nossa, quanto tempo que eu não vi um jornal impresso. Então. Né? Remete até uma nostalgia, né? Uma coisa boa. E quando a gente vem subindo por esse prédio, é uma energia tão diferente, né? Tantas personalidades, pessoas importantes passaram por aqui. Sim. Então, eu espero que esse programa também continue por muito tempo, Márcio, que você continue esse trabalho bacana, né? Com esse programa na guarda, falando de coisas boas, né? Só de coisas boas. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Isso.
E aqui muito honrado, né? Com esse mestre aqui do lado, né? Eu sou uma pecinha lá que, tá vendo? que a gente, né? Graças a Deus foi primeiro Deus, né? Que pôs nesse caminho, né? Porque eu também, quando era pequeno, meu pai não sabia o que fazer comigo, porque era muito arteiro também, né? Aí ele colocou no judô, né? Olha. Aí no judô, ele falou assim, você quer aprender a lutar? Eu gostava de brigar e tal. Aí eu falei, quero. Aí justamente quando a academia, a Kenshin, abriu ali na Rua da Estação, e eu morava ali na João Batista. E era do lado, então, praticamente. E nisso daí comecei a treinar lá, mas só que aquele ensinamento, né, do judô. Você quer ficar bom, né? Quer lutar, né? Quer ser bom? Você pode treinar na academia, você vai ficar bom. Mas você nunca vai brigar com alguém da rua. Porque pessoas da rua não sabem lutar. Então, se você for lá, e você vai ganhar. Isso é covardia. Você tem que ganhar de quem pratica, na mesma condições de igualdade. Então, tem que ser campeão no tatame. Olha só. Né? Aí, então, são ensinamentos assim que o judô dá pra gente. Aí, depois disso, eu parei de brigar na rua, parei de... Né? E aprendendo. Que segue, né? Ensinamento que vai seguindo. Né? Então, mais uma vez, meus agradecimentos. São coisas boas, agradecer a todos que ajudaram até esse momento, que, né, até os políticos, que tem vários secretários aí que passaram, os prefeitos que também deram os apoios, fizeram os torneios, todos os professores que passaram na Kenshin, muitos, né, amigos, muitos familiares. Então, isso tudo a gente tem que ter no coração de gratidão, né? 60 anos de judô, 70 anos de Kenshin. O Enguarda hoje foi realmente apresenteado. Amigos do Enguarda,